Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E falamos hoje dos novos lances da guerra comercial entre China e Estados Unidos e também dos problemas da vizinha Venezuela, com os professores de Relações Internacionais Sidney Ferreira Leite, do Centro Universitário Belas Artes, boa noite, e também o professor Vinícius Vieira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Vinícius, boa noite. E vamos começar falando de Donald Trump, que foi a grande surpresa desse começo de semana. Ele próprio já tinha dito há alguns dias, também via Twitter, que estava perto de um acerto aí com a China, de repente mais uma rodada de sobretaxa, 25%, aí prevendo para 200 bilhões em importações da China. Vamos começar, professor Sidney, isso pode ser uma nova fase de acirramento ou uma jogada de Trump para conseguir uma contrapartida melhor? Ou talvez as duas coisas, né? É possível que seja. Devemos levar sempre em consideração que Trump é um grande jogador. Às vezes menosprezado, né? Ele usa um pouco esse jeito estabanado, agressivo, mas ele é um grande jogador, ele sabe o que está fazendo, ele nunca é estratégia de alguém, ele sempre é estratégia dele mesmo. Não é uma questão da economia, a economia americana vai bem, índice de empregos bem aceitáveis, razoáveis. As eleições americanas são muito mais complexas do que qualquer outra eleição. O país pode ir bem economicamente, isso não significa que a eleição do presidente está assegurada. A agenda é muito ampla, não é? Então, vejo, na medida de hoje, uma tentativa de cumprir uma promessa de campanha. Ele está patinando em algumas promessas, como a questão da imigração, que pouco evoluiu, o muro não saiu, não tem um tijolo ainda, né, assentado, tendo a fazer uma leitura dele estar tentando lidar com esse cenário complexo da eleição que se avizinha. Professor Vinícius, é a sua opinião também? De fato, ele está tentando jogar para a plateia e angariar mais votos, principalmente daquelas regiões que mais perderam com a globalização. Ainda que essa nova rodada de tarifas não necessariamente beneficie essas regiões, os eleitores que moram no chamado Rust Belt, explicando para o telespectador as antigas áreas industriais do norte dos Estados Unidos, que perderam não só com a ascensão chinesa, mas também com a tecnologia, as inovações tecnológicas. Eles podem se sentir mais dispostos a votar novamente no Trump. Como o professor Sidney muito bem explicou, a eleição é muito complexa nos Estados Unidos. Precisamos nos lembrar do colégio eleitoral. Ou seja, o Trump ele pode ser reeleito tal como ele foi eleito da primeira vez, formando apenas maioria nos estados, mas não tendo a maioria do voto popular. Por isso, ele joga para essas regiões que mais perderam com a globalização. E é bom lembrar, né, aliás, o professor Sidney me lembrava antes do jornal, a situação de Clinton, que deixou a economia muito bem e não conseguiu fazer o sucessor. Então, os Estados Unidos eles têm esse diferencial em relação ao desempenho da economia, não necessariamente agrada o eleitorado para garantir as eleições, né? Sim. Mas geralmente a economia, Denise, professor Sidney, eu acho que é o fator preponderante. Porque o desemprego lá está no menor nível em 50 anos. Está no pleno emprego, praticamente, crescimento de 3%, o PIB, né, anualizado. Mas eu gostaria de voltar à eleição de 92, quando Clinton ganhou. De fato, Clinton não conseguiu fazer seu sucessor, o Al Gore, mas o Al Gore ganhou no voto popular e perdeu justamente no colégio eleitoral depois de uma decisão muito polêmica na Flórida, que é, como eles chamam, swing state, ou seja, ora democrata, ora republicano. E até sei que vamos falar sobre isso posteriormente, muitos associam a questão da Venezuela, a retórica do Trump na Venezuela, à Flórida, porque tem uma população latina muito grande que geralmente tem posições mais conservadoras e não vê com bons olhos governos autoritários como o de Maduro. Venezuelanos e cubanos também nessa região, então influenciam muito. Agora, em relação a essa guerra comercial, há a possibilidade de um entendimento definitivo ou para a China e Estados Unidos é um desafio em prazo mais longo, inclusive porque a China também vem resistindo bem do ponto de vista da economia, ela tem apresentado alguns números, patina um pouquinho, mas superiores até o que se previa, né? Denise, a sua pergunta é bem interessante. A minha formação de historiador, nós somos treinados não para olhar as árvores, mas para olhar a floresta. Eu não gosto de guerras comerciais.
A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, de alguma forma, começaram exatamente pelo protecionismo econômico, fechar as economias. Eu acho que a gente tem um cenário muito claro em relação ao século XXI. Será um século de disputa de hegemonias. Não é? Os Estados Unidos, per si, não conseguem mais ter o controle sequer da economia mundial, muito menos de toda a agenda internacional. A China tem um ambicioso programa chamado a Nova Rota da Seda, né, que tem uma dimensão, sem dúvida, de reativar a economia em algumas regiões do planeta, mas de alguma forma é um pesado jogo de tentativa de liderança, de preponderância e hegemonia política. Então, há um jogo maior que não se reduz ao governo Trump. Não é? É o cenário de todo o século XXI em que a China terá cada vez mais um protagonismo. Eu sempre falo com meus alunos, no dia a dia, hoje a China é muito mais importante para os asiáticos de uma maneira geral, do que os Estados Unidos. Então, uma forte questão, uma forte pressão pela disputa do poder internacional, e nesse contexto a Rússia perde espaço, os Estados Unidos se sentem ameaçados e a China deslancha, a China avança. Agora nós temos esses 3 países citados pelo professor Sidney exatamente na Venezuela, não é? A China tem interesses econômicos, né? Rússia e Estados Unidos disputam espaço. Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, ele respondendo à entrevista, ele disse que se houver necessidade, a Assembleia poderia autorizar uma intervenção nos Estados Unidos. Na sua avaliação, professor, podemos chegar a isso? Podemos chegar, e os movimentos aí das últimas semanas indicam que é uma possibilidade que não pode ser descartada. Me parece que já passou um pouco do nível retórico essa questão. Inicialmente achávamos que o Trump está ameaçando apenas para ver até onde o Maduro vai, mas se nós juntarmos peças do quebra-cabeça mais complexo, que envolve inclusive o Brasil e as disputas políticas internas aqui no Brasil, tudo indica que essa intervenção está sendo seriamente considerada. Porém, ela não deve ocorrer sem o apoio, ainda que indireto, dos 2 principais vizinhos venezuelanos, ou seja, Brasil e Colômbia. Os Estados Unidos, acredito, dificilmente se aventurarão sem o apoio, ainda que indireto, o apoio, como se diz em termos militares, logístico, ou seja, para o movimento de tropas rumo à Venezuela. Outra alternativa é o uso de mercenários, que do lado da Rússia, segundo as fontes mais confiáveis, já estariam em Caracas para proteger o presidente Maduro, que além de contar com as Forças Armadas, também conta com uma milícia de mais de 1 milhão de pessoas que estariam dispostas a defender o seu regime. Na movimentação que houve na semana passada, Guaidó saiu frustrado, né? Se percebeu que ele não conta com o apoio dos militares com a mesma intensidade de Maduro, a graduação, inclusive, é muito mais forte, e Maduro está expondo isso para o mundo. Agora, chegando a uma intervenção, como é que ficaria esse jogo de forças internacional? Porque teria a participação ou não de Brasil, de países vizinhos, mas e China, Rússia e Estados Unidos, como é que iriam se posicionar? Isso movimenta o jogo do xadrez internacional. Devemos levar em consideração que a capacidade de atuação, de protagonismo de países como o Brasil e Colômbia, não é bastante significativa. Não é? Com o apoio dos Estados Unidos, se você me fizesse essa pergunta 3 meses atrás, eu acharia muito pouco provável uma intervenção. À medida que a crise vai se alongando, não é, essa possibilidade cresce. Ela já começa a fazer parte de estratégias, do raciocínio, do cálculo de alguns atores e personagens. O movimento interno me parece importante. Como é que os atores internos da Venezuela vão se comportar? E, Denise, eu queria destacar um aspecto que eu não tenho visto muito, especialmente na mídia, nos jornais brasileiros. Uma realidade é que o Maduro hoje é completamente refém do poder militar. Né? Os militares ganharam um espaço, não é, que não tinham até então. Não é? Eu não descartaria essa possibilidade, também a gente não vê muito sendo discutida, se houver um desgaste a um nível insuportável do Maduro, um autogolpe.
setores militares derrubarem Maduro e até para sobreviver. Hoje os militares estão muito desgastados entre o povo venezuelano. Esse é um preço muito alto que eu não sei até quando os militares vão suportar. A crise na Venezuela é insuportável do ponto de vista econômico. As pessoas não têm remédio, as pessoas não têm social alimento. Também, né? Há uma dimensão social que os militares vão chegar a um momento que eles vão fazer um cálculo de tomada de decisão. Então, acho que esse cenário ele é pouco discutido, mas também acho que passa a ser um cenário que nós devemos levar em consideração. Agora, há a possibilidade de alguma transição que não leve a uma guerra civil prolongada, alguma coisa de mais violento na Venezuela? Eu não diria uma guerra civil necessariamente, embora esse seja hoje o cenário mais provável, mas sem dúvida será uma transição muito violenta e o Brasil tem de estar preparado para isso, ainda que, esperamos, nós não tenhamos uma participação direta ou indireta nessa questão. Por quê? Quanto mais violência houver na Venezuela, maior será o fluxo de refugiados para o nosso território e para a Colômbia, sobretudo. Nós ainda estamos um pouco distantes dos grandes centros urbanos venezuelanos. Então, o êxodo, em grande parte, como já vem ocorrendo, deve ocorrer para a Colômbia. Mas nós vamos, sem dúvida, receber mais refugiados que vão procurar fugir dessa crise humanitária, uma das maiores aí dos últimos anos. Agora, nós estamos quase chegando no final. Eu queria saber a opinião dos dois quanto à possibilidade de uma transição que leve a novas eleições, pelo menos era a promessa de Guaidó. Ele poderia, em algum momento, contar com esse apoio dos militares, que é o que ele vem tentando, e ele fala que negocia, inclusive, com eles, que há conversas paralelas. Talvez ele imaginasse que isso pudesse ter dado algum resultado na semana passada. Há essa saída possível? O tempo é inimigo de Guaidó. À medida que o tempo passa, né, aquele impacto inicial, né, daquela liderança emergente, vai perdendo cor, vai perdendo densidade. Acho muito provável que ele seja capaz, nesse momento, de retomar um papel decisivo na conjuntura. Eu acho que é necessário fatores novos que possam aparecer e levar a uma solução negociada. Chama atenção, é muito importante uma participação do Brasil dentro desse canal de comunicação, de negociação, desse canal diplomático. A gente simplesmente não pode tomar uma posição e se fechar nessa posição. Isso vai contra a história da diplomacia brasileira. É isso, professor, que defendia também uma participação diplomática do Brasil. Uma participação diplomática, mas tudo indica, sobretudo o nosso presidente, ele está à procura de guerra. Porque dentro do próprio Brasil, ele quer isolar os militares que têm a postura hoje mais equilibrada, que é a postura que a nossa diplomacia, que lamentavelmente não tem, que é uma postura de alinhamento aos Estados Unidos, de eventualmente fazer uma intervenção. Nós deveríamos rechaçar isso e quem faz isso aqui no Brasil são os militares. Também. Mas hoje o nosso vice-presidente, tudo indica, ele está falando menos depois dos pitos públicos que ele recebeu dos bolsonaros, né? Nós não sabemos quem de fato governa o país, talvez seja um triunvirato, um quadrumvirato de, enfim, Bolsonaro e seus então, filhos. Haveria a possibilidade de uma intervenção militar mesmo, o Brasil participaria? Geraria muita tensão entre os nossos militares, mas os últimos movimentos do presidente Jair Bolsonaro indicam que ele quer isolar os militares no nosso governo. Basta ver as atitudes que, inclusive, foram comentadas anteriormente pelo Neumann a respeito do general Santos Cruz. O general Vilas Boas teve, que é o nome de maior proeminência, ex-ministro, ex-comandante do Exército, ele teve de vir e colocar ordem nessa questão. Mas como o presidente reagirá, não sabemos, ele é muito imprevisível. Mas lembrar que o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara e também da Davi Alcolumbre do Senado, reafirmaram que ele precisaria ter autorização para qualquer intervenção. Quando ele postou, não sabemos se ele ou o filho, que seria uma decisão exclusivamente dele, né, professor? Sim, mas o que não altera esse cenário de que o Brasil e a Colômbia são decisivos para, aliados a um espírito, a uma área comum cinzenta de negociação, possa se sair da crise de uma forma democrática.
Bom, teremos ainda muitos capítulos aí pela frente nessa crise aí do país vizinho. Agradeço muito a participação dos professores de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite, do Centro Universitário Belas Artes, e Vinícius Vieira, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Muito obrigada aos dois. Uma boa noite, Laerte.